Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Olha, vamos continuar aí a nossa jornada falando sobre futuro do trabalho? Pois é, para falar de futuro do trabalho, a gente tem que falar de presente e das coisas que estão aí na mesa e que vão fazer com toda certeza a diferença no futuro do trabalho. Nós vamos chamar hoje para conversar com a gente o Fábio Oliveira e o José Lima Neto, consultores da Zeppelin. Eles vão conversar com a gente sobre como pensar cargos, pensar em carreira, falar de remuneração e de reconhecimento. Meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo certinho, Nascimento. Prazer estar aqui com vocês, né? Ainda mais discutindo um tema tão importante quanto esse. Estamos juntos aí contigo, né, nesse desafio, né, que não é só nosso, né, de toda a humanidade, né, de reconhecer, recompensar, ser justo, coerente, né, e pensar nisso também, pensando no futuro do trabalho, né, como evoluir. Fábio, fala um pouquinho primeiro, antes da gente avançar, né, a respeito da sua jornada, da sua carreira executiva. Tenho aí uma carreira desde estagiário, né, na área de recursos humanos, isso aí já faz mais de 30 anos, já denunciando a minha idade, e desde que eu fiz administração, eu sempre me apaixonei, sempre fui apaixonado por pessoas, por relacionamento, e entendi que era uma área que eu gostaria de me aprofundar. E de lá para cá, né, vim trabalhando nesta área em diversas empresas, indústrias, serviços, telecom, trabalhamos juntos, né, em comunicação, né, sempre na área de recursos humanos e sempre buscando, né, o desenvolvimento das pessoas, o desenvolvimento dos negócios e o desenvolvimento da sociedade, né? Então, essa é a minha missão de vida, dentro dessa jornada. Sempre tive um amor muito grande aí pelo que eu faço, né, pelo que realizei, e também um legado que eu deixei aí nas empresas que eu trabalhei, e por conta disso, né, aí nos últimos 7 anos, junto com o Lima, com quem nós trabalhei junto, né, nós trabalhamos juntos aí uma das últimas empresas das quais fomos contratados formais, né, full time, nos conhecemos lá, trabalhamos juntos por muito tempo e decidimos aí construir a Zeppelin. Estamos aí há 7 anos com a consultoria e foi muito bacana, tem sido muito bacana porque a gente está tendo a oportunidade de trafegar em diversos mundos, diversos segmentos, diversos negócios, em diversos momentos de negócio diferente, e tem levado aí um pouco da nossa experiência, bastante da nossa experiência, mas de uma maneira também adaptada, né, a nossa metodologia, a nossa forma de trabalhar, mas adaptada para o desafio de cada negócio também. Então, isso tem sido a nossa essência, né, de trabalho. E aí, Lima, conta um pouquinho aí da sua história para a gente. Eu comecei minha carreira executiva na área de tecnologia da informação, fiquei 15 anos trabalhando com isso e terminei essa fase da minha carreira implantando ERP aqui no Brasil e na Argentina. Foi uma experiência super rica, assim. E eu era responsável pela vertical de RH no final ali, nesses projetos de implantação de ERP, e acabei me apaixonando, conhecendo grandes executivos de RH, como é o caso do Fábio, né, que eu vim a conhecer depois, e migrei minha carreira para RH. Por incrível que pareça, eu saí de tecnologia para a área de recursos humanos, onde eu fiquei mais aí 14 anos como RH, né, exclusivamente como RH, com um baita aprendizado e uma mudança de mindset absurda, né, porque assim, tecnologia, né, a gente brinca bastante, né, assim, eu costumo brincar, eu nem gosto de gente, né, e acabei me apaixonando pela TMRH, e a gente, na verdade, todo dia o que a gente faz é estar contribuindo aí para o processo de gestão de pessoas hoje aqui na Zeppelin. Quando a gente fala em futuro do trabalho, o que realmente mudou na forma de pensar os cargos, carreira, remuneração e reconhecimento? Esses são temas bem relevantes, né, fundamentais, estruturantes para qualquer empresa, e esse sempre tem sido aí sempre o dilema, né, de como pensar isso na evolução dos negócios. Então, assim, o que a gente acha, né, a forma, o que está mudando um pouco é a lógica que sustenta isso, né? Durante muito tempo as empresas, num ambiente muito mais estável do que é hoje,
né, se organizava a partir também de uma estrutura estável, né? O cargo tinha a sua responsabilidade, o seu salário, o seu status, né, super bem definido, né, dentro de um contexto previsível, né? Isso fazia sentido naquele momento. Mas o momento atual, e cada vez mais, é de um trabalho dinâmico, onde a pessoa ela pode gerar valor além do cargo que ela ocupa formalmente, né? Ela pode liderar um projeto, pode atuar transversalmente em áreas, né? Isso não está descrito necessariamente no cargo. Isso quer dizer que o cargo não faz mais sentido. Não, ele faz sentido, ele é importante para estruturar, mas ele não, por si só, hoje, né, ele não, define exclusivamente a forma de pensar carreira, né? E quanto mais ambidestro for o profissional, né, essa capacidade, usando a analogia do futebol, mais valor ele tem para a companhia, mais empregabilidade, mais valor para o próprio mercado, né, Fábio? Exatamente. Poxa, eu cumpri o que eu preciso cumprir, né? Pensar no agora, na operação, garantir, mas também estar olhando para o futuro, pensar em possibilidades, inovação, sair da minha caixa, sair das minhas 4 linhas do futebol, né? Mas não sem sair da regra do jogo, né? No sentido de pensar em crescer, faz todo sentido nessa questão de ambidestria, né? Então, já não se cresce mais exclusivamente para cima, se cresce pensando em desenvolver habilidades, agregar valor, né? Em novas áreas de trabalho, né? Ter mais autonomia, né? E de alguma maneira poder influenciar, né? De uma maneira independente do cargo que você ocupa, né? Então, isso é o principal dilema, né, como você evoluir na estrutura, obviamente tendo a clareza do cargo, mas também reconhecendo o valor que essa pessoa gera, que não está descrito no cargo, né, não está limitado pelo cargo. É com você, Lima. Eu acho que o Fábio abordou pontos que são estratégicos, né, estruturais aqui, né, e acho que tem a ver bastante com o que a gente tem visto aí do comportamento, né, e do que está sendo exigido dos profissionais que estão vindo para as empresas aí que a gente tem atuado. Eu só traria o seguinte: a maneira de gerir os negócios está mudando bastante, né, e ela precisa mudar para acompanhar a dinâmica, a realidade atual dos negócios hoje, né. E a gente estava conversando, acho que foi ontem que a gente estava trocando mensagem, que uma das principais mudanças é o fato de que, assim, a gente precisa hoje de profissionais que sejam mais capazes de colaborar, de trabalhar em conjunto, de conseguir compartilhar conhecimento, de construir coisas em conjunto. Em alguma medida, apesar da ansiedade dessas novas gerações, o meu sentimento é que eles são mais abertos a isso. Por incrível que pareça, eles têm isso um pouco mais de desprendimento em relação a essa questão do que da escola que a gente foi formado lá, de background forte, conhecimento profundo, né? Tem algumas questões aí que precisam ser complementadas. Não estou dizendo que eles não tenham, né? Não é uma exclusão, mas eu percebo uma disposição de se expor, de se colocar nessas novas gerações, que eu acho que sim, é um composto bastante interessante que a gente tem visto nas organizações que a gente trabalha. Do ponto de vista de reconhecimento, o que eu acho é que, assim, a gente tem que montar estruturas que possam ter mecanismos de reconhecimento das duas coisas, desse conhecimento profundo, que muitas vezes ele é necessário, eu acho que ele dá a base, e aí o cargo, ele continua sendo válido, né, o Fábio falou um pouco disso, mas eu também preciso ter mecanismos de reconhecimento que não é só a remuneração. Acho que a remuneração, sem sombra de dúvida, é um pilar bastante importante, né, que se a gente falar de Maslow, eu estou lá na segurança, né, em relação a isso, mas é essa outra parte também ali da questão do pertencimento, de conseguir reconhecer quem está jogando junto, quem é capaz de romper aquelas barreiras que ainda existem, infelizmente, entre departamentos, né, e as empresas estão precisando de uma coisa mais fluida, né, mais dinâmica dentro. Então, se a gente conseguir mecanismos para poder desenvolver, né, estratégias de reconhecimento que olhem para esses temas, que olhem para esses aspectos, né, de alinhamento horizontal, vertical,
eu acho que a gente vai conseguir criar estímulos adequados para poder fazer uma gestão de pessoas mais transparente, mais justa, né, e de fato reconhecer quem está gerando valor. E acho que até os mecanismos também, como eu comentei, eles extrapolam o universo do salário, né? Esses 4 pilares que vocês trabalham, né, que são cargos, carreira, remuneração e reconhecimento, são imprescindíveis. Fundamental, é imprescindível você ter bem estruturado isso, né? Às vezes a gente pensa, poxa, tem que fazer um mecanismo de remuneração diferente, mas então a gente vê que aquela empresa não tem nem a base minimamente construída, né? Que quais são as possibilidades de carreira aqui dentro, quais são os requisitos, né, de cada posição para isso, como que eu me preparo para quando surgir uma oportunidade, de que maneira a gente remunera essas posições, falando da posição e da relevância dela, né? Para daí olhar, né, um pouco do que o Lima está falando, de que maneira eu também recompenso resultados de projeto, colaboração em times, inovação e ideias, né? Então, ter uma clareza, né, de que estrutura se tem, de trilha, para onde que eu posso chegar, como que eu posso me desenvolver, como é que eu posso ser protagonista, né, da minha carreira, e aí a empresa, obviamente, entendendo a sua necessidade, que jogo que ela está jogando, aonde que ela está jogando, poxa, preciso de gente muito especializada, tenho áreas críticas, posições críticas, preciso formar gente, essas posições eu não posso perder, preciso ter uma estratégia de remuneração um pouco diferenciada, né, porque se eu perder é difícil de repor, e custoso e muito impactante para o negócio. Então, pensar nisso como um sistema e não como decisões pontuais e muitas vezes reativas, né? Isso é fundamental. Tem que tirar um pouquinho a mística, né? Não é só a empresa grande que consegue fazer uma boa gestão de pessoas. Isso. Qualquer business consegue fazer isso. E aí vem um ponto que eu acho que a grande dica que eu traria para isso isto vai funcionar tanto melhor quanto mais eu tiver, primeiro, posição da empresa, lá, o head da empresa que tem uma cabeça para pensar nesse aspecto. Comprando a ideia, comprando o projeto. Da ideia, não pelo método, mas pelo modelo de gestão mesmo, né? Assim, eu não consigo, se a gente for trabalhar, né, e a gente acha que esse vai ser o futuro mesmo, né, de ter mecanismos aqui de reconhecimento de competências de entregas que vão além da estrutura natural do cargo, né? O RH não consegue fazer isso sozinho. Não é possível para a gente conseguir fazer isso dentro de uma área que está dentro do contexto do negócio, que tem um papel super relevante em tudo isso que a gente está falando, mas esse exercício aqui é um exercício de liderança. De decisão então, estratégica, assim, né? O cargo ainda dá conta de explicar o valor de uma pessoa dentro da empresa, ou essa lógica já começou a ficar pequena demais? Esse papel desenhado, né, na descrição de cargo, ela precisa estar sendo revista constantemente para que ela reflita a realidade, mas ela vai, o cargo ele deixa de ser uma única lente de você avaliar a pessoa, né, do que está estritamente ali definido no papel, né? Então, o cargo ele continua sendo, né, como eu coloquei, uma ferramenta útil, mas ele não explica sozinho o real valor das pessoas, né? O que se espera exclusivamente delas, o que elas podem oferecer para a organização. Nível de contribuição, impacto efetivo no negócio, capacidade de influência, né? Mobilidade interna, muitas vezes, que não está prevista nem na trilha original de carreira, que às vezes a própria pessoa muitas vezes define e abre uma nova possibilidade. Então, de que maneira que a gente define com clareza o que é esperado no cargo, mas também dá a possibilidade de poder reconhecer contribuições importantes daquele profissional, né, e impacto que ele gera para o negócio. Então, cargo é importante? Ele tem, não tem, ele deixa de ter relevância? Não, ele é importante. Mas a gente poder também reconhecer de que maneira que aquele profissional
trafega naquele cargo, né, gerencia aquele cargo, também é importante, né? Como eu, colaborador, trabalho para reforçar essa minha empregabilidade e essa fortaleza, e como empresas precisam e podem trabalhar para dar suporte a esse novo modelo? Eu recebi agora recentemente um mapa das profissões que vão ser muito afetadas em relação à inteligência artificial. As empresas estão conseguindo fazer essa leitura e estão começando a planejar essa transição lá para o futuro e trazendo as pessoas junto, porque se elas não trouxerem as pessoas junto, vai ser ruim para os dois lados. Para as empresas que não vão ter as competências, né, instaladas, e para as pessoas que vão deixar de ter empregabilidade se elas não conseguirem vislumbrar esse futuro que está aqui na frente, né, logo aqui na frente. Que legal. Eu acho que até da parte de tecnologia não está nem ali na frente, está aqui já. Exato. O futuro é aqui agora. Nascimento, bom, primeiro, obrigado aí, a pergunta 4 vai para o Fábio, que eu não tinha... mas vamos lá, o que a gente percebe, o que a gente escuta muito, né, nas interações que a gente tem nas organizações, é que, assim, poxa, as pessoas querem contribuir, elas se realizam quando elas conseguem ajudar, quando elas conseguem colocar o esforço delas em alguns resultados que ela olha e fala assim, pô, eu ajudei a fazer isso. As pessoas querem isso, né? E muitas vezes isso não é o ambiente, ele ainda não está ainda totalmente configurado para poder permitir que haja esse espaço de contribuição. Acho que aí volta um pouquinho na fala do próprio Fábio, eu vou falar especificamente dos reconhecimentos, mas tem um aspecto também que é a empresa ter claro ali o que ela valoriza e ela conseguir trazer isso para o dia a dia do que ela valoriza, né, dentro da organização. E um dos aspectos é justamente permitir que as pessoas consigam estarem íntegras ali, né, inteiras ali dentro, para elas consigam participar do processo do negócio, né. E para isso ela precisa ter isso um pouco mais disseminado, um pouco mais claro. E o processo de reconhecimento, ele tem inúmeras possibilidades, seja, como o Fábio mencionou, participar de um projeto, representar a empresa numa determinada coisa, ajudar a fazer parte de um fórum de discussão, de inovação. Nossa, me fugiu a palavra ali de um squad para resolver algum determinado problema complexo, né, que precisa de uma visão multidisciplinar, né, seja lá caminhar na trilha de carreira dela. Então tem oportunidades de desenvolvimento, tem um conjunto de possibilidades, né, e que, por incrível que pareça, tem muita empresa que faz muita coisa, mas não consegue comunicar isso, não consegue tangibilizar o que ele está fazendo. Sensacional. Né? E não consegue nem perceber, né? Não consegue nem comunicar o seu diferencial, né? Que legal. Então, eu acho que tem assim, tem um conjunto de coisas, que tem coisas mais complexas, que envolvem muitas vezes investimento, e tem coisas que não tem decisão de fazê-lo. Agora, tem um ponto que eu volto na questão da liderança, que é assim, precisa fazer conscientemente. Mas aquele bombonzinho que você entrega num dia especial, uma rosa que você dá, um curso que você traz para dentro da empresa, um treinamento, olha o que o McDonald's faz, né? O McDonald's põe um quadrinho com a foto de você, e que você propaga nas suas redes sociais, que você leva para sua casa, né? Essa aqui eu sei que vocês estavam esperando, né? Quando o tema transparência salarial entra na pauta, o que ele costuma revelar dentro das empresas? Esse é um grande desafio, né? O que a gente comunica, para quem que a gente comunica e como que a gente comunica. A gente sempre costuma falar, né, Lima? Trate adultos como adultos, né? Uau. Tenha clareza, né, do que a gente faz, como a gente faz. E até antes de falar em número, transparência de número, de salário, eu entro até antes, que é um ponto talvez mais importante, é a capacidade de a gente sustentar qual foi a regra do jogo para definir aquele número, né? Qual foi a lógica por trás daqueles números, né? Por que a gente atua dessa maneira? Quais são os critérios, né? Porque o número,
ele não necessariamente transparece o porquê, né? Então, ter clareza da política, dos critérios, né, da forma com que a gente se organiza, com quem que a gente se compara, em que mercado que a gente está, de que maneira que a gente estrutura a nossa trilha de carreira, as nossas tabelas. Então, isso é muito importante as pessoas conhecerem. Mas isso é um tabu para as empresas, porque se elas conhecerem, eventualmente, elas podem não concordar. Então, você tem que ter muita capacidade técnica de poder demonstrar que aquilo ali foi bem estruturado, e não só bem estruturado, foi estruturado dentro da capacidade da empresa, dentro da sua característica. Para depois você poder pensar em número, né? E o número, ele costuma revelar, quando você não tem algum critério, por exemplo, tudo aquilo que foi acumulado ao longo do tempo sem método, né? Uma definição de um salário porque alguém pediu para sair, e aí ganhou um aumento salarial, aquele que não pediu vai ficando para trás. Aquele que é amigo demais do chefe ganha um aumento, vira um rolo, né? E aí, quando você abre o número, aparecem esses problemas. A gente entra aí para poder organizar. Vamos trazer um método, vamos dar luz para isso, vamos entender em relação ao peso do cargo, a contribuição que aquele cargo, né, pode contribuir para o negócio e impactar para o negócio, está dentro de mercado, está fora, de que maneira que a gente traz para um método e consegue, de alguma maneira, ter mais coerência na gestão, mais justiça interna, competitividade externa também, então, entender o mercado e trazer essa informação para poder ir ao longo do tempo também posicionando. Então, como o Lima falou, é muito parte de uma estratégia, não só de definir o método, de gerir este método, mas também de comunicar este método com coerência. Né? Se você faz isso bem feito, fica muito fácil você comunicar o final. Obviamente, fácil não significa simples, né? Fábio, muito obrigado. Lima, muito obrigado. Por favor, suas considerações finais. Eu acho que a gente tem muita transformação vindo, a gente está numa onda de transformação por conta de tecnologia, isso normalmente é rápido, né? Então vai exigir das empresas aí bastante atenção e um dinamismo de evolução dos negócios numa velocidade mais acelerada do que outros momentos que a gente vivenciou nas nossas estruturas aqui. E aí vai precisar de muita gestão, vai precisar de muita estratégia e principalmente ajudar as pessoas a acompanharem este processo, dar espaço para as pessoas e acompanhar as pessoas. Acho que tem muita coisa muito legal para ser desenvolvida e criada no âmbito de gestão de pessoas, né? Então acho que o futuro nos reserva algo bem legal, né? Bem legal mesmo para quem vivenciar isso, né? Vocês trabalharam durante muitos anos em veículos de comunicação, empresas, né, de comunicação, e lá vocês conviviam com muitos jornalistas, o pessoal especializado em fazer perguntas. A gente está fazendo aqui um bate-bola, né? Vocês já perceberam. Agora eu deixo as perguntas entre vocês. Lima, você pergunta aí para o seu amigo, seu sócio e parceiro, Fábio. E agora o Lima se vinga de mim, né? Porque eu sou expert em botar ele em improviso, nessas roubadas aqui. Agora ele vai Não, vamos lá. Não, eu acho que assim, a pergunta que eu faria para o Fábio é assim, se a gente pensar, né, num horizonte aí de médio prazo, né, de fato, vamos colocar aí 3 a 5 anos, o que ele acha desses aspectos todos ali, o que ele acha que vai ser talvez a principal transformação, né, dentro desse contexto que a gente está conversando. Eu penso o seguinte, que na prática o futuro aponta um pouco para, como é que eu posso dizer assim, menos dependência exclusiva, né, da descrição formal do cargo, né, e quando eu digo dependência exclusiva, eu não quero dizer que ela não é importante, ela precisa ser descrita, a gente precisa ter uma estrutura clara, mas eu não posso exclusivamente depender dela para poder reconhecer as pessoas, né. Um peso um pouco maior, cada vez maior reconhecimento para as habilidades, a capacidade de contribuição, de gerar de resultados, de perspassar a organização, né, em busca de resultados diferentes, pouco menos a carreira vista como uma escada, né, e mais ela como um percurso, né, de não ter previamente definido uma trilha e eventualmente até criá-la, né, a partir das oportunidades que se apresentem.
que mais? Eu acho que o reconhecimento, a gente falou muito de reconhecimento, e isso é bem importante, de não ser mais tratado como uma coisa pontual, é alguma coisa mais específica, e ele ser parte da estratégia, né, um sistema de reconhecimento muito bem estruturado, né, tendo em vista aí a cultura da empresa, o perfil, né, de quem trabalha nela, né, e para as empresas, né, não é correr, puxa, então vamos correr atrás disso, não é correr de modismo, é fazer muito bem feito, né, o feijão com arroz, ter claro a base, a estrutura de cargos, as faixas, os critérios, mas também mapear quais são as capacidades críticas que eu vou precisar nos próximos anos e conectar isso, né, com a carreira e o reconhecimento daquelas pessoas que possam, né, aproveitar, né, essa oportunidade. Refletindo aqui, eu acho que a gente vai ter uma democratização também, que é um pouco da pergunta que você fez, um pouco a respeito aí da questão das empresas, do tamanho das empresas. Eu acho que a gente vai ter a tecnologia acho que vai viabilizar a democratização de boa parte dessas práticas, né, que hoje muitas vezes é entendida que elas são acessíveis somente para grandes negócios. Eu acho que a tecnologia vai ajudar a gente também a tangibilizar que empresas de qualquer tamanho consigam ter métodos e metodologias e suporte para implementar suas estratégias de gestão de pessoas de uma maneira um pouco mais fácil, né? Fábio, agora está na hora da réplica e depois você tem direito à tréplica. Legal. Bom, Lima, vamos lá, devolvendo aí a pergunta, que oportunidades que você vê, Lima, que as empresas têm, né, em relação a isso, e de que maneira que elas podem se preparar hoje, né, a partir de agora, para esse futuro? Excelente pergunta. Eu acho que a principal iniciativa que eu faria, de fato, eu acho que a gente encontra ainda empresas, inclusive grandes, desestruturadas. Então, eu acho que uma grande questão é a empresa ter ali definida, desestruturada não do ponto de vista de negócio, do ponto de vista do que a gente falou, né, de ter ali um RH estratégico, de fato, conseguindo implementar e desenvolver instrumentos que auxiliem na gestão dos seus negócios, né, que coloquem o RH ali como um braço direito ali para apoiar estrategicamente os negócios. Não é incomum a gente encontrar, inclusive, em empresas grandes, onde isso ainda não está plenamente consolidado. Eu acho esse um aspecto fundamental, né? Então, assim, se preparar para o que vem aí, e aí, de fato, ter, de novo, né, passa de novo por aquele aspecto, o nascimento o head do negócio tem que estar enxergando ali, que, né, a capacidade de ter uma área que apoia a melhorar, a gerar ganhos do ponto de vista de resultado de fato, né? Melhorar desempenho organizacional através de estratégias de gestão de pessoas. O segundo aspecto que eu apostaria muito é desenvolver liderança. Um foco fundamental em desenvolver lideranças, além do papel técnico, daquele conhecimento embasado técnico dele, da área de especialidade, né, da formação do gancho de carreira, né, nasci em finanças, sou especialista em finanças, porque o que está sendo exigido das organizações é um olhar um pouquinho mais ampliado, como muito foi discutido em tudo que a gente falou. Então, essas seriam as duas grandes frentes que eu apostaria em foco, né? Assim, implementar suas ferramentas, ter gestão de pessoas na estratégia do negócio e desenvolver lideranças. Que legal. Lima, muito obrigado aí pela sua resposta, muito obrigado pelas suas perguntas também. Meus amigos, olha, a gente está chegando ao finalzinho da nossa conversa. Fábio, eu quero que você, na nossa despedida, leve um abraço para o Matheus, e estou te convidando, você e o Matheus, para a gente dar uma volta de Fusca lá no Boa Vista, que a gente dá uma carona pro Lima e faz um passeio pela nossa região super legal. Obrigado, Nascimento, pelo convite, foi um prazer aqui estar conversando contigo e com o Lima. A gente sempre fala com muita empolgação, né, sobre esse tema, porque é onde a gente consegue ter os nossos grandes desafios e poder realmente ajudar aí as empresas a evoluírem, né? E fico muito feliz aí por estar contigo, pelo abraço para o Matheus, será dado com certeza, ele gosta muito de você, e com certeza vamos pegar os nossos 2 Fuscas aí para
pegar o Lima lá, dar carona para ele e fazer um passeio pela nossa Curitiba. Fábio Lima, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Olha, um grande abraço para vocês e para todos que nos acompanharam. Até o próximo episódio do Futuro do Trabalho. Tchau, gente. Abraço, Nascimento. Prazer. Futuro do Trabalho. Patrocínio Chiefs Group e Marcondes Consultoria. Realização: você está contratado e Top de Gestão.